Fala galera, eu sou o Rafael E eu sou Julie Campelo. e esse é o nosso podcast. Pode despertar. Te cortei, vai, Cortou, continua. E hoje, não estava combinado, tá? E hoje nós vamos entender que história é essa de poder da mente. Vamos desmistificar isso aí. Que história é essa de poder da mente? Amor, que história é essa de poder da mente? A mente tem mesmo poder? Como é que é isso? Que isso, gente? É metralhada já? É metralhada Meu aqui, Deus, pá, 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 não dá nem pá. pra respirar. Calma, que história é essa de poder da mente? Sim, a mente tem poder. Ela tem poder sobre os nossos comportamentos, ela tem poder sobre a nossa tomada de decisão, ela tem poder sobre as nossas emoções e é ela quem direciona as nossas vibrações. Então, Tu saiu logo, bem. todavia, entretanto, sim, a mente tem poder. Então, que história é essa de a mente tem poder? É ela quem determina tudo. Eu brinco, né, quando eu tô trabalhando a mentalidade das nossas seguidoras, das nossas alunas, eu brinco, quem toma a decisão da sua vida? É o seu pé? Não é o seu pé. É o seu rim? Não é o seu rim. Então, quem toma, quem tem esse poder de tomadas de decisões é a sua mente. E tudo que você decide se torna a sua vida, se torna a sua experiência de vida, né? Como você gosta de falar, Sim. sua situação de vida. Então, a mente, ela é altamente poderosa. Tá bom. Aí, qual é a pergunta? Eram três numa Que só. Aí história você é me essa de poder da mente? A mente tem Pronto. mesmo poder? Tem Como é que é mesmo. isso? É isso. Pronto. Acho que Respondido? foi respondido, né? E se não tiver respondido, mulherada, vocês coloquem no Coloca aí no comentário. comentário se for respondido, se a Por resposta quê? foi boa. Pra mim E- foi boa, eu não sei pra vocês aí. Coloca aí no comentário. Porque aí a gente vai lendo os comentários e criando até, Pauta, dentro né? das dúvidas de vocês, trazendo as pautas aqui para o nosso Pode Dá Despertar. sugestão aí pra gente, o que vocês Amor, querem calma, ver eu aqui. tava fazendo Ah, desculpa, amor, vai. no nosso... Oh, meu Deus, gente. Eu, hein? O nosso Pode Despertar. Pronto, propaganda feita. Então vamos voltar aqui no poder da mente. Todo mundo tem o mesmo poder da mente? Tem. Como é que funciona isso? Sim, todo mundo que está em posse das suas faculdades mentais em dia tem poder mental, tem o poder da mente e pode fazer uso desse poder para construir qualquer tipo de vida que quiser. Só que é óbvio, tá? Uma pessoa que tem uma vida mais caótica em determinadas áreas ou em todas as áreas da vida, como era o meu caso, ela vai ter mais dificuldades para reconstruir essa vida. Então, vai demorar um pouco mais de tempo, vai demandar um pouco mais de esforço, vai ter que trabalhar um pouco mais para a reconstrução dessa mentalidade, para que essa nova mentalidade te impulsione para uma nova direção, né? Então, tudo vai variar de acordo com, ponto 1, aonde a pessoa está e aonde ela quer ir. Então, vamos colocar o meu caso, tá? Como exemplo. Eu vim de família pobre, e assim, bem pobre mesmo. E eu quero ir para um nível altíssimo, né? De vida financeira, de relacionamento. Então, o meu tempo nessa jornada até a minha chegada nesse ponto B vai demorar um pouco mais. Agora, diferentemente de uma pessoa que vem já de uma estrutura financeira bacana, uma família boa financeiramente, ela já está ali no meio dessa jornada e ela precisa trilhar um pouco mais para melhorar. Então, tudo depende da onde a pessoa está e onde ela quer ir. Isso vai determinar o tempo dela de trabalho nessa jornada para construir essa vida. E tudo depende do nível que ela mergulha nesses novos assuntos, sabe? Tem muitas pessoas, e aí eu vou de novo tomar isso para mim, eu demorei muito a reconstruir a minha vida, a vivenciar a vida dos sonhos, porque a minha mente, ela era muito racional. Muito racional. Então, na hora que eu estava lá, né, buscando desenvolver novas crenças, ela era muito teimosa. Ela me chicoteava, ela não aceitava, não, isso não é para você, isso você não é capaz, etc, etc. Então, eu demorei muito porque eu não mergulhei tão profundamente nesses conhecimentos quando eu entendi que isso era possível. E aí foi
o que me dificultou, me trouxe muita dor, eu mais procrastinava do que executava. Então, o que leva, todo mundo tem esse poder, mas o que demora é você aceitar essa nova realidade. Só um relato aqui, não estava no script, ela fica até nervosa. Eu gosto. A gente assistiu uma vez no canal, ela sempre foi muito esforçada para romper as crenças dela, sabe? A gente assistiu num canal do YouTube que tinha que acordar 3 horas da manhã e dormir, sei lá, 20 minutos, não lembro direito o que era, mas era tipo isso. Essa menina aqui, louca, essa criatura, louca! 3 horas da manhã acordava, ia arrumar casa, ia estudar, ia treinar. fazer acontecer. Eu falava, amor, pra que isso? Não, alguém falou que isso vai romper tal crença e tal, vou fazer. E ela ficou fazendo até testar que, tipo, que não funciona pra ela, né? Talvez possa outras. funcionar pra alguma pessoa. Mas pra mim não funciona, porque eu sou um pouco dorminhoco, eu gosto de dormir. E aí ela testou, tudo que ela ouvia, ela testava. Tudo. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Tudo que eu lia... Eu sou testemunha, tá? Tudo que eu ouvia, tudo que eu estudava, tudo que eu lia, eu testava para ver se aquilo realmente funcionava. No entanto, que quando eu abri a minha primeira mentoria, eu já tinha, por mais que eu não tinha experiência em atender, eu tinha experiência em vivenciar. Por isso que a minha mentoria, desde o primeiro dia, né? Inclusive, um beijo para Carol e para Sara, foram minhas 2 primeiras mentoradas. Beijo, Carol, beijo, Sara. Sara portuguesa, Carol de São Paulo. Foram as primeiras pessoas a acreditar no seu trabalho. Né? Eu não tinha resultado algum e elas investiram em ser atendidas por mim. Então, vocês desbloquearam coisas muito importantes dentro de mim sobre o meu trabalho. Carol tá no IPS, né? Carol entrou no IPS, é nosso time IPS. Então, mesmo não tendo experiência em atendimento, desde a minha primeira mentoria, minhas primeiras clientes para mentorar, já foi um grande sucesso, né? Porque eu vivenciei tudo isso, eu experienciei. Então, eu tinha autoridade para falar sobre determinados pontos que eu sabia as lacunas, que eu sabia as dores, que eu sabia os desafios. E eu acho que, inclusive, tenho certeza, esse é um dos meus grandes diferenciais, né? Nessa profissão, nesse ramo, porque eu realmente experienciei cada detalhe, cada dificuldade de você transformar a sua mentalidade e ver os resultados, porque leva um tempo. Então, eu vivenciei na pele. Isso faz você se tornar única e verdadeira, né? Além, porque é muito fácil, fala, né? É muito fácil você ler um livro, você ter uma formação e isso eu digo sobre o que eu aplico, tá? Você ter uma formação e não ter vivenciado aquilo, né? Exemplo, um médico que quer se formar em cirurgião, sei lá do quê, ele só vai realmente ser uma grande autoridade naquilo que ele pratica depois de ter vivenciado aquilo por muito tempo. Então, você só adquirir o conhecimento é um passo, mas você realmente se tornar uma grande, né, terapeuta, uma grande mentora, você precisa ter vivenciado isso, porque senão fica muito vago as suas sugestões, ficam técnicas, né? Ficam só técnicas. Uma analogia que as pessoas vão para a faculdade, passam 4, 5 anos... sai da faculdade, mas ainda não está pronto, né? Porque só recebeu um monte de informação ali, mas não tem a prática, né? Tem os conhecimentos, tem o diploma, mas ainda não são profissionais da área, né? Ainda não tem essa autoridade dentro da área e vai adquirindo ao longo do tempo. Isso foi muito legal para mim, porque assim que eu entrei para começar a abrir a minha mentoria, eu já tinha uma gama de conhecimentos e de vivência comigo mesma, né? Além dos meus estudos e formações e tal. Mas dentro dessa minha própria transformação, o que é muito poderoso para as nossas alunas, né, para o nosso time IPS. Elas têm, além da minha formação, elas têm a minha bagagem de vida, a minha sabedoria diante da vida. Fica a dica aí, tenha paciência com o processo. Né? Nossa, gente, pelo amor de Deus. Se não tiver, você tá lascada, tá? Só isso que eu tenho para te dizer. E como é que você descobriu esse tal de poder da mente aí? Então... com meus bons vinhos, eu sou hoje uma jovem senhora de 38 anos. Isso, né? Gente, eu tenho orgulho aqui, minha baby face. Eu sou minha baby face, gente. Dá licença. Por isso que eu falei no episódio anterior, que quanto mais tempo passa, mais ela fica mais bonita, né? Tá vendo, mulherada? É isso. Domina propriamente, entendeu?
Traz Se essa vocês energia. pegarem ela com 20 e poucos anos e pegarem ela agora, vocês Eu tô vão... muito melhor. Pô, muito mais bonita. Aff, muito. Ela já era linda, né? Ela é linda. De qualquer jeito, mas... Tá mais linda ainda. Segundo episódio. E temos mais elogios. Eu tô gostando. É verdade. Eu tô gostando. Felipe, quero gravar mais, tá? Quero gravar muito mais, porque o que tá rolando de elogio Filipão, aqui, quem hein? toma conta aqui dos nossos bastidores. É o nosso anjo É o que do faz nosso acontecer pod. aqui o que a gente tá fazendo. É, exatamente. Então, o que era a pergunta? Como que Já você me- descobriu o poder da mente? Como é que foi esse processo? Então, eu com os meus 25 anos, pobre de maré desci, tinha entrado na novela, né? Pra quem não sabe, eu já fui eu sou atriz, mas não desempenho mais essa profissão. E eu entrei como elenco de apoio. Não tinha fala, não tinha personagem, não tinha nada. Eu era um vulto pelos corredores da novela. E aí eu fui apresentada, né? Eu já comentei sobre isso, mas eu vou sempre falar, porque sempre tem pessoas novas para ouvir, conhecendo a gente. E eu entrei em contato com o The Secret, que é o documentário O Segredo. E eu amei aquilo ali, porque ali fala sobre a lei da atração, né? Óbvio que de uma forma muito resumida, é aquilo mesmo, aquela é a real do que acontece, mas depois que eu fui estudar melhor, não é tão fantasioso assim, tem base científica e tudo mais. Mas ali foi o meu primeiro despertar. Ali eu entendi ali eu entendi não. Uma coisa muito importante que eu quero muito deixar sempre claro na minha comunicação eu decidi acreditar. Porque até a fé, qualquer acreditar é decisão. Você decide acreditar ou você decide não acreditar. É uma decisão. E aí, quando você decide acreditar em seja lá o que for e no que for, você sempre vai estar direcionando a sua busca, as suas pesquisas, sempre em direção para comprovar, corroborar aquilo que você está acreditando. Agora, quando você decide não acreditar, você vai estar atenta, levando a sua atenção sempre a buscar pesquisas e coisas e experiências para colaborar com a sua ideia, a percepção de não acreditar. Então, sempre somos assim. E ali naquele momento, eu decidi acreditar que aquilo era real. Sabe quando encaixa assim, sabe? Faz até um quentinho no coração. E aí eu senti isso. E eu não tinha a menor noção. Eu vim de uma criação onde Deus permite e Deus não permite. Tudo que acontecia na minha vida, na minha ideia, na minha percepção de vida, só aconteceu porque Deus permitiu. Se não aconteceu é porque não é a hora, é porque Deus não permitiu. Eu não tinha na minha cabeça, não tinha relação os meus atos, as minhas decisões com o resultado da minha vida. Não tinha. Olha, né? Não sei se você é assim. Se você então vem comigo. Pega na minha mão, porque eu já estive nessa posição. Então, ali eu tive essa noção que podia mais, né? Que dava para ser mais. Só que eu entrei em crise. Eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos, eu percebi que meus pensamentos não eram nada bons, eu percebi que eu pensava muita coisa ruim, e aí eu já achava que era assim, né? Pensei e aconteceu, igual a Fada Bela. É igual o filme ensina um pouco, né? Exato. Entende? É muito... Ou o livro, né? Superficial, Ou o documentário ou o livro. O documentário que eu assisti. Depois eu fui ler o livro. E aí eu fui... Mas enfim, eu entrei em crise, eu fiquei com medo dos meus pensamentos, eu fiquei com medo do que eu poderia manifestar. Eu entrei em crise em relação a Deus, a minha relação com Deus. Hoje em dia é muito melhor, porque eu entendi exatamente o que Deus é, como Ele rege a nossa vida e o que também está na nossa responsabilidade. E aí, mas aí eu voltei. Eu entrei em crise, larguei essa ideia, só que o bichinho do despertar pode despertar, né? Já tinha picado. Então, é o que eu falo. Quando você vê, não tem como desver. E aquilo ficou. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar mais. Aí eu comecei a estudar, li o livro, e aquilo começou a fazer cada vez mais sentido. E foi quando eu comecei a visualizar, a fazer o que eu tinha aprendido naquele documentário, a visualizar eu tendo sucesso na novela. E de um mero vulto atrás dos atores, né? Eu realmente comecei a ter destaque nessa novela e foi muito
muito legal. Mas é uma habilidade como todas as outras. Eu conquistei e perdi. Perdi, do nada, eu fiquei sem nada. Todo mundo sendo contratado e eu não. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sou tão poderosa assim. Enfim, mas ali foi meu despertar. Eu entendi que existe um poder dentro de nós. E depois disso, dessa fase conflituosa sobre isso, sobre esse despertar, eu fui começar a buscar mais e as coisas foram se encaixando até eu me tornar uma grande dominadora da minha mente. Foi de quanto em quanto tempo isso aí, de idade, mais ou menos? Quando você foi na novela e 25. descobriu... Eu entrei na novela com 25, 26 anos, se eu não me engano. E eu fiquei muito chateada, muito magoada, invejada. Eu invejava as pessoas gravando e eu ficava ali me vendo naquela situação, me comparando porque eles e não eu. Isso é muito comum do ser humano, tá, gente? Não se magoem por isso. Principalmente quando a gente não entende o nosso valor e não entende como nós podemos ter essa vida também grandiosa como aquelas que você assiste, né? Então, eu passei por essa fase e me perdi. E o quê? Você passou por essa fase quando você tinha mais ou menos... A fase de quanto tempo, né? Então, foi dos meus 25 anos até... Aí é que tá. Aí é que eu falo que eu atrasei muito o meu processo e que você não faça isso com a sua vida. Sabe? Que você tome posse da sua existência o quanto antes e faça acontecer. Para de ficar panguando na vida, mulher. Lagartixando. Para de ser uma lagartixa, para de ser pirralha da própria vida. Para, sabe? É você tomar posse e aos pouquinhos você ir desenvolvendo essa habilidade de ser mulher, dona da sua história. Eu demorei muito, desde o primeiro momento, que foi meu primeiro despertar, meus 25 anos, até realmente eu começar a ter resultado. Eu só comecei a ter resultado mesmo na vida com 34, 35 anos. Eu posso errar, tá? Na margem aí de idade. Não exijam perfeição. Que, enfim, não vou lembrar. Mas dos meus 25 anos, que foi o meu real despertar, meu primeiro despertar. Gente, 10 anos. Mas eu tô te perguntando isso de propósito. Porque que isso? Por quê? Quando você me conheceu, que tudo aconteceu, né? Que isso, minha gente! Tô te perguntando intencional. Foi quando eu conheci o Rafa, eu comecei eu já queria, né, ter uma família, mas foi quando eu comecei a olhar para isso com mais profundidade. E eu decidi ali fazer acontecer, porque eu procrastinava. Você acha que você procrastina, linda? Eu procrastinava muito, né? Mais. Nossa. Pra você ter ideia, eu acordava 5 horas da manhã e eu... Arrogante. Eu era arrogante. E você, provavelmente, é arrogante. Eu, pomposa, né? Madura hoje, que sou. Lá atrás, eu acordava 5 horas da manhã. Rafael, eu não sei quem tava mais ferrado, gente. Se era eu, se era Rafael, se era Rafael, se era eu. Os dois, assim, no fundo do poço, ladeira abaixo, e só pena. E aí eu acordava 5 horas da manhã, achando que tava abafando. E eu criticava o Rafa por acordar mais tarde. Ele acordava lá pra 11, meio-dia. Meio-dia, por aí. A gente estava muito mal. Era uma época, assim, que realmente, dependente financeiramente. Um período a gente morou com a minha sogra, depois a gente morou com a minha mãe, depois a gente voltou a morar com a minha sogra. Não sei como que elas aguentaram, gente. Ó, muito obrigada, viu? Inclusive, um beijo pra minha sogra aí. E um beijo pra minha sogra aí. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, toda pomposa, alegre, saltitante. E quando o Rafael acordava, eu falava, amor, vambora. Vambora, amor. Que isso? Sabe o que ele deu na minha cara? E eu não esqueci aquilo porque foi um soco na boca do meu estômago. Ele falou assim, pra que acordar cedo? Você acorda às 5 horas da manhã só pra ter mais tempo pra procrastinar. Nó! Eu quase infartei. E eu engasguei, porque eu não tinha o que falar, sabe? E realmente ele estava coberto de razão. Eu acordava cedo, mas eu ficava ali estudando, me ocupando. Mulheres, parem de
de ser ocupadas. Sejam produtivas. Quem está ocupada não cria estratégia para prosperar. Quem está ocupada não tem como dar atenção para os filhos. Quem está ocupada não tem como dar atenção intencional para os maridos. Julie, como é que faz isso? IPS. Você tem um recurso dentro do nosso programa que te ajuda a trocar essa percepção. E eu me via muito ocupada e eu achava que eu estava abalando, só que eu não estava abalando, eu estava me afundando. E eu não tinha essa percepção. Eu sei, é difícil, calma, a gente está aqui, pega na tua mão. Não vai ser impossível, tá? Mas eu demorei muito, eu procrastinava muito. Eu tinha a base dos conhecimentos, mas eu não aplicava. E isso atrasou a minha vida. Uma coisa que era para demorar 1 ano de transformação, levou, sei lá, 10. Desde os meus 25 até pontualmente 35 foi quando a gente realmente voou, né? Você já tinha 31. 31, né? Pois é, gente. Aí eu me uni com o Rafael pra ir juntos ladeira abaixo. E aí depois agora subir a ladeira, né? E aí depois a gente pra não cair mais. É isso aí, chega. Deu. Agora é só topo. E o que te motivou pra trabalhar nessa área aí? Nessa área de desenvolvimento humano? Sim, o meu despertar. O meu despertar me trouxe o real entendimento do poder que nós somos e que podemos transformar a nossa vida. Então, ao longo dos meus estudos, né, do meu despertar, da minha transformação, eu fui me apaixonando por isso. Eu fui me apaixonando pela mente humana, pelo poder da mente humana. E eu queria gritar para o mundo, eu queria obrigar... Eu virei a chata do rolê. Eu virei a chata pro meu marido, que era meu noivo na época. Eu ficava toda a Sherlock Holmes das crenças. Tudo que eu fazia... Isso é crença, né? Crença, hein? Isso você tá modelando do teu pai. Nossa, isso é da tua mãe. Isso é... um saco de ser humano. Na verdade era, né? Mas eu não tava preparado para essa conversa ainda. Exato. Por isso que eu digo, mulheres casadas, calma. Faz o teu. É bom elas saberem disso para entender que, tipo, não existe... Hoje a gente vive uma relação maravilhosa, perfeita, mas não existe casal margarina. Não. Tem seus perfeita desafios. Dentro da nossa ideia de perfeição. Isso, da nossa tem ideia desafios. de perfeição. Mas da nossa ideia de perfeição, o que a gente conquistou pra gente é perfeito. Até porque perfeição é uma percepção. É. Então você pode ter uma e a gente ter outra. Exato, né? exato. Então teve muitos desafios, a gente brigou muito, mas a gente se acertou também. Sim. E estamos aí, firme e forte. Exatamente. Nosso começo foi um desafio. E cada ano que passa agora a gente está mais fortalecido, o nosso amor só cresce. Sim, admiração pelo outro. Admiração pelo outro e hoje a gente, quando briga, é muito pouco, né? E é rápido. É raro, né? É rápido. E então eu digo pra vocês, calma, tenha paciência, foca no teu, silencia, o maridão ele vem logo na sequência desse despertar. Você respondeu o que te motivou a trabalhar nessa área? É a paixão. Eu fui... Tá. Nos perdemos aqui. Eu fui me apaixonando, né? Eu fui vendo a minha transformação interna e eu fui me apaixonando por isso, pelo poder da mente. E eu vou aproveitar só esse gancho aqui para deixar já de alerta. A gente vai esmiuçar isso em outros temas também, mas já para deixar de alerta aqui para quem está assistindo a gente. Primeiro, tenha paciência com o processo. A gente já jogou isso aqui para vocês. E outra... O primeiro sinal dessa mudança de mentalidade acontece quando você começa a sentir um bem-estar diferente. Quando você começa a olhar para a vida de uma forma mais leve, mais bonita, uma forma diferente. Você não vai saber, de repente, explicar muito bem. Quando você começa a ter um pouco mais de tempo para você, quando você começa a olhar a sua maternidade com mais carinho, para quem é mãe... quando você começa a olhar para o seu relacionamento com mais compaixão, você percebe que ali do lado, né, não está só um homem para satisfazer os seus desejos, e sim um homem ou uma mulher, um companheiro, uma companheira, que está ali, mas ele também foi uma construção, ela também foi uma construção. Existem dores e traumas e medos e inseguranças ali. Então, o primeiro momento, tá, de sinal que você realmente está despertando, que você está se elevando, seu nível de consciência está se elevando, que você está se transformando numa nova mulher, uma nova mentalidade, novas crenças, é esse bem-estar, esse novo olhar para as coisas. Aquilo que você surtaria numa fase, você já não surta mais, você tem um comportamento diferente, você sabe se posicionar melhor, aquele bem-estar, a vida se torna um pouco mais leve. Então, fica aqui já
uma ideia, né? De, nossa, eu estou no caminho certo. Porque muitas pessoas acham, vou mudar minha mentalidade para ficar rica, vou mudar minha mentalidade para salvar meu casamento, vou mudar minha mentalidade para ficar sarada. Então, são coisas do plano material, né? Só que antes de atingir o plano material, antes você tem esse processo dentro de você, esse equilíbrio emocional, sabe? Essa leveza no seu olhar para a vida, para as coisas, para as pessoas e etc. Inclusive, fica uma dica, tenha paciência com o processo do amiguinho ou da companheira, porque se você já passou, você sabe quanto é difícil e doloroso, então você vai querer ter compaixão e não ficar com cobrando raiva a pessoa, né? Porque não você seja... sabe que a pessoa está passando por esse momento. Sim, não seja chata do rolê. Então, tenha paciência com o processo do amiguinho, hein? Então, voltando aqui ao nosso assunto do poder da mente. É possível reconstruir uma vida inteira com esse poder da mente? Toda. Porque o que acontece? É a mente que constrói a realidade. Se você muda a qualidade dos seus pensamentos, das suas crenças, você vai mudar a sua realidade em todas as áreas. Se você tem um tipo de mentalidade para relacionamento, você construiu, você chegou até aqui manifestando esse tipo de relacionamento que você está vivenciando aí. Se você tem uma mentalidade para sua saúde, para sua forma física, você manifestou essa realidade aí. Não foi construída da noite para o dia. Né? São decisões. E por que você tomou essas decisões até aí? Por que você foi se abandonando? Por que você foi colocando as pessoas em prioridades, em primeiro lugar? Por quê? Por quê? Por quê? Então, a partir do momento que você entende o porquê de tudo isso, por que aconteceu tudo isso, e você muda a forma que você enxerga, a percepção que você tem sobre a sua forma física, a sua alimentação, o seu relacionamento, a sua vida financeira, quando você vai mudando a qualidade do seu diálogo interno, você vai mudando a forma que você percebe cada área da sua vida, automaticamente as suas tomadas de decisões são diferentes, a sua postura sobre aquela área é diferente, a forma que você desempenha aquela área é diferente. Então, para uma pessoa que tinha uma percepção de que nenhum homem presta, eu vou trazer uma mais palpável. Então, uma mulher que vem de uma construção onde o pai traiu a mãe, onde foi o caos no relacionamento pai e mãe. Então, ela cresceu com essa base de a mãe falava, a tia falava, homem não presta. Então, quando cresce com essa ideia, essa mulher ela não consegue se entregar 100% a um homem. Porque ela tem uma percepção que esse homem ele vai trair a qualquer momento. Então, é uma mulher que está sempre atenta. É uma mulher que está sempre insegura. É uma mulher que está sempre buscando alguma ponta solta dentro dessa relação. Porque ela tem uma percepção de que nenhum homem não presta. Logo, o meu não presta. Então, logo eu vou vivenciar uma dor aqui que eu não estou a fim de vivenciar. E aí ela não relaxa. E aí ela não consegue se entregar nessa relação. E aí ela se torna uma pessoa neurótica de ficar buscando essas pontas soltas, o que traz um conflito absoluto dentro da relação. Ela até chega a atrair um homem que vai fazer ela vivenciar essa dor parecida com que a mãe vivenciou. Então, assim, são muitos pontos, sabe? É muito profundo. E aí, a partir do momento que você muda essa percepção sobre essa área, por exemplo, sobre financeiro, sobre maternidade, sobre todas, você vai mudando a sua forma de ver, perceber, vivenciar, experienciar. E aí você muda toda a sua área. Então, quer dizer, todas as áreas da sua vida. Você está falando aqui, tipo, o pensamento cria um comportamento, o comportamento cria uma atitude, que essa atitude cria um resultado. Exato. Mas o pensamento é de acordo com a sua percepção. Sim. De acordo com as experiências que você viveu lá no passado, é isso? Total. São as suas crenças. Total. É isso. Sim. Você não pensa... Então a gente não tem livre-arbítrio? Então... Isso não estava no script não, hein? Nós temos livre-arbítrio. Uhum. Nós temos o nosso poder de decisão. De ir ou não ir, de fazer ou não fazer. Nós temos esse poder. Só que esse poder de decisão... ele é pautado nas crenças, na percepção de certo e errado. Então, até você chegar nesse quero ou não quero, decido ir ou ficar, continuo ou não continuo,
Até você chegar nesse ponto de decisão, muitas coisas aconteceram na sua mentalidade. Então, exemplo, uma pessoa que foi construída numa cultura onde a poligamia é ok, um homem ter 1, 2, 3, 4, 5 mulheres é ok para essa pessoa. Essa é a percepção dela de certo e errado. Não adianta você sentar com essa pessoa e com a sua percepção de que monogamia é o ideal para um relacionamento, você ficar debatendo com essa pessoa porque ela foi construída nessa ideia, assim como você foi construída nessa ideia. Então, por isso que debater opiniões, gente, é de uma perda de tempo e energia absoluta, porque existe uma construção até essa pessoa chegar a essa conclusão, a ter essa opinião. E essa opinião vai determinar as tomadas de decisões. Se eu acho que poligamia é algo ok, eu vou buscar relacionamentos onde eu possa ter outras pessoas. E o meu marido também. Olha a tomada de decisão. Então, você entende? Não tem livre-arbítrio. Quer dizer, tem, mas não tem. Porque o que impacta a sua tomada de decisão são essas crenças que foram construídas desde que você era uma criancinha. Então São você as acha... histórias que a mente fica te contando. Exato. Então você acha que está pensando que você está tomando sua decisão de forma super consciente, mas não está. Você está tomando uma decisão com a sua consciência, só que com base na sua percepção de certo e errado, bom e ruim, que já foi construída há muito tempo. Essas histórias sempre vão ser de acordo com as suas crenças, né? Sempre, em todas as Pode ser vezes. identificar e ressignificar e trocar. Isso a aí. gente ensina isso no IPS. Exatamente. Por isso que quem quer prosperar, se você não muda essa crença, essa percepção sobre vida financeira, você sempre vai estar tomando decisões que te colocam em sociedades ruins. Aí faz você escassa de novo. Em movimentos que você não vai... Sabe aquela coisa, comece e para, comece e para, comece e para? Então, sempre, em todas as vezes, a sua decisão final... Tem pessoas que sobem, pessoas que descem. E aí desce, né? Sobe, desce, prospera, desprospera. Porque eu não dou certo em nada, né? Exato. Então, porque eu atraio o marido que era igual ao meu pai. Isso aí. Às vezes não tem nem essa percepção, tá? Por que Não, eu atraio o marido, né? como era meu pai? Não tem nem esse link. Não Só vai tem entender essa clareza, depois. né? Mas é por que eu atraí esse relacionamento onde eu sou extremamente infeliz. Aí verdade. vai fazer um trabalho de autoconhecimento. Aí vai entrar no IPS e vai saber que modelou a relação do seu pai e da sua mãe, por muitas vezes, Exatamente. né? Acontece isso. Exatamente. Bem por aí. E como é que você consegue notar, você identifica facilmente as crenças nas pessoas? Como é que é isso? Gente, Sherlock Holmes. Você é tipo a Sherlock Holmes? Quem eu ia falar, mas aluna? você já se antecipou já, né? Quem é a nossa aluna, quem é time IPS, sabe do que eu tô falando. É muito fácil. Depois que você se entende, você consegue ter uma habilidade, uma maestria de entender o outro. Por isso que eu trabalho muito a mente delas para segura. Nem todo mundo tá no teu momento de expandir, de evoluir como você. Esse foi o seu momento. Só que se eu chegasse na sua vida 2 anos antes, provavelmente você não ia me dar atenção. E se uma amiga sua fosse me apresentar a você, você ia falar, que balela, eu tô aqui sofrendo, entrando em emprego que não me valoriza, e sofrendo isso e aquilo dentro de casa, você vem me falar de poder da mente, sai fora. Então, assim, todo mundo tem seu tempo, todo mundo. Mas é quase que... É muito interessante. É quase... Realmente tira uma venda e você consegue enxergar o mundo, as pessoas, de uma forma completamente diferente. E aí você vê uma pessoa num almocinho em família, falando um negócio, falando... ela tem crença de escassez. A sua percepção muda, né? Quando alguém... quem é time PS vai saber. Comenta aqui embaixo. Quando alguém fala assim, minha mãe é guerreira. Eu tenho muito orgulho de manhinha. Mãe é guerreira. Eu sou guerreira igual manhinha. Aí você olha e fala, eita, gente, como é que é a vida dessa guerreira? Uma guerra eterna, uma labuta que só... Então, assim, sim, a gente consegue perceber... A gente fica refinada, realmente, em olhar para os outros e identificar determinados padrões. E como é que são construídas as crenças? Infância. Da onde que elas vêm? Então, tem alguns pontos, né? E o que você sempre chama atenção é o ambiente também. Sim. Né? Não é só nossos pais ou nossas mães, né? Que é onde a gente passa a maior parte do tempo no nosso lar, mas também a gente passa muito tempo na escola, né? Por exemplo. Exato.
Faculdade, Então, trabalho. Mas ali quando a gente é novo ainda, né? Ainda Sim. tá muito construindo o seu caráter, né? Suas crenças. Sim. Você vai explicar muito melhor que eu. Disserte sobre isso. Então, a base da crença ela é construída na infância 100%. 100% na infância. Por quê? Por que é construído 100% na infância? A base, tá? Não é que isso não vá sendo construído ao longo da vida. Ao longo da nossa existência, nós vamos construindo, adquirindo e descartando crenças o tempo inteiro. Isso aqui eu acredito. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, eu mudei de opinião. Isso foi crença. Foi uma crença que mudou. Você amadureceu e antes você olhava para aquilo de uma forma, você tinha uma opinião sobre aquilo e aquilo mudou. É uma crença. Uma crença nada mais Você é do não que acredita aquilo que você mais. acredita, né? Exato. Então, deixa eu já desmistificar isso aqui. O que é crença, né? Vamos dessa base. O que é crença? Crença é tudo aquilo que você acredita, conscientemente ou inconscientemente. O que você acredita conscientemente? Por exemplo, eu tenho uma crença de que casamento é maravilhoso e de que existam homens leais, fiéis e dedicados à sua esposa, sua família. Essa é a minha crença. Da onde que eu construí essa crença? Eu vi o meu pai sendo assim. Eu aprendi vendo o meu pai sendo esse homem. Então, a minha ideia, lá pequenininha, de masculino foi assim. Diferentemente de meninas, né, que hoje são mulheres, ou homens, meninos que hoje são homens, que assistiram seus pais sendo grosseiros, traindo suas mães. Então, essas pessoas, esses serizinhos, quando se tornam adultos, eles vêm para o mundo adulto com essa referência, com essa crença, tá? E aí, só que essa aí é inconsciente. Vamos supor. Fala. E ao mesmo tempo, trazendo um relato aqui, a Julie tinha essa referência do pai, então ela teve essa crença de relacionamento de forma positiva, mas ao mesmo tempo, a mãe dela era do lar, né? Tomava conta da casa. Então, quando eu conheci a Julie tinha a crença de que ela tinha que ser do lar, porque mulher é do lar. Então, a percepção dela, a crença dela era de que mulher é do lar, né? Sim. Trouxe isso importante para complementar. E para trazer essa ideia, para vocês entenderem profundamente nesse episódio, o que é crença, né? Beijo, minha sogra. O meu pai, ele dizia para mim, nunca dependa de homem. Nunca dependa de homem. Nunca. Era um mantra que ele fazia para mim. Só que esse era um conselho falado. Porque, na prática, no que eu modelei, no que eu assisti acontecer, era minha mãe sendo do lar, dependente dele, ou seja, de um homem. E aí, quando eu vim com esse conselho na minha mente consciente, quando eu vim para a fase adulta, eu vim com esse conselho na minha mente consciente. Eu não pensava assim, eu preciso ser... Não. Eu pensava o seguinte, jamais vou ser dependente financeiramente de homem. Jamais. Nunca. Eu vou ser independente, eu quero ter meu dinheiro, eu quero isso e aquilo. Só que eu vi, eu assisti, eu experienciei o meu feminino, que é a minha mãe, sendo dependente financeiramente de um homem. Então, o que acontecia? Além da minha crença de escassez, porque eu assisti isso na minha realidade, na infância, adolescência e a minha fase adulta, além disso, eu assisti o meu feminino sendo dependente. Então, todas as vezes que eu queria ser independente financeiramente, eu não conseguia. Eu sempre estava, de alguma forma, dependendo de alguém. Sempre. Porque eu aprendi a ser dependente. Ou na época da novela O Empresário, ou depois, quando a gente casou, era eu. Exato. Ou a labuta. Exatamente. Na verdade, não era eu, né? Era minha mãe ou a minha sogra. Exatamente. Então, de alguma forma, eu sempre aprendi a ser dependente financeiramente. Eu sempre me colocava nessas situações. Então, vamos lá. Crença consciente e crença inconsciente. Crença consciente é tudo aquilo que você consegue verbalizar com consciência. Você acredita em Deus? Sim. É uma crença consciente. Com certeza. É possível ser feliz num casamento? Sim. É uma crença consciente. Agora, se eu chego pra você e falo assim, aí vamos supor que eu tô falando com o Rafa antigo, tá? Tá. Com o Rafa antigo. Eu falo pra você e falo assim, você quer enriquecer? Sim. Você se acha capaz? Não. Que isso? Aí você já tá muito consciente. Tá, beleza, o Rafa antigo. O Rafa antigo.
Não, então, o Rafa novo se acha capaz. Mas o Rafa antigo achava que era capaz. Isso. Né? Você, me responde achava... como se eu estivesse te perguntando normal. Porque tá confuso aqui, né? O Rafa novo já tomou conta, já. Gente. E aí, esse Rafa antigo já ficou lá pra trás. Eu já nem quero mais acessar ele aí. Não quero assunto com essa fase. Não quero assunto, Tá, não. vamos fazer de novo. Rafa antigo. Tá, vai. Vou tentar... Você quer enriquecer? Quero. Pensa como era antigamente. Tá, vai. Lá atrás, eu falava assim, você se acha capaz? Sim. Óbvio, ele tentava de todas as maneiras possíveis e impossíveis fazer negócios. Ele estava o tempo todo. Se ele está fazendo isso, é porque ele se acha capaz? Não é? Sim. Faz sentido? Então, você se acha capaz. Você se acha merecedor de ser rico? Sim, total. Isso o Rafinha lá atrás, tá? O Rafa lá atrás. achava muito. Merecedor. Sim. E por que não é? Porque eu não era capaz. Não é a resposta consciente agora. Se eu te perguntasse lá, e por que não é? Eu ia falar, porque... Ia ficar dando desculpa, né? Eu ia ficar dando desculpa, que nem eu falava, né? Eu tentava negócio, só que eu não entendia nada, eu só saía abrindo coisa. E aí eu gostava de botar as pessoas para trabalharem para mim. Uhum. Não eu botar a mão e fazer. Então, o príncipe, né, gente? É o lordzinho. Eu buscava coisas estratégicas, tipo, abrimos um restaurante. Fomos procurar um cara que tinha 11 anos de restaurante para ele ser o gerente, o gestor da parada. E eu aprendi ele por trás, né? Porque eu não sabia nada de restaurante. Mas deu super certo que a gente quebrou em 2 meses. Mas isso é história para outro podcast, vai. Outro episódio. Vamos voltar com as crianças, como elas são construídas. Então, assim, vocês entendem? Se eu chegar para você e falar, você quer enriquecer? Você quer ter uma vida boa no relacionamento? Lógico. Você se acha capaz? Lógico. Você se acha merecedora de vivenciar essa? Lógico. Mas por que não? Por que não tá acontecendo, então? Essas são crenças inconscientes. Por que você procrastina o que você tem para fazer? Você sabe o que você tem que fazer, mulher? Você sabe que para emagrecer, você tem que se alimentar melhor e tem que fazer algum tipo de exercício. Começar, pelo menos. Você sabe. Você sabe que para prosperar, você precisa tirar da gaveta determinados projetos e desempenhar. Você sabe. Por que não faz? Porque existe um conteúdo dentro da sua mente inconsciente determinando as suas tomadas de decisões que você jura que são conscientes, mas que não são. Quem é que, em sã consciência, procrastina construir a vida dos sonhos? Porque alguém, em sã consciência, prefere ficar assistindo a vida incrível de outras pessoas pelas redes, em vez de construir a sua própria. Quem? É inconsciente. Isso são crenças. Crenças que você tem de maneira inconsciente, você não faz ideia, e se você não faz ideia, você não tem como trabalhar nelas e você não tem como mudá-las. É a mesma coisa. Tô sentindo... Você vai entender. Uma das piores coisas que existem é você estar sentindo dor, ou sentindo algum sintoma, você ir ao médico e ele não achar o motivo. Você fala, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de um motivo para pelo menos eu tratar. Eu saber o que é para tomar, sei lá, é para tomar 20 remédios, então que eu tome 20 remédios, mas eu sei porque eu tô tomando. Aí você volta para casa sem ter a menor consciência do que você tá sentindo. Quer dizer, sem ter a menor consciência do que tá causando aquilo. Entende? E essa é o desespero da inconsciência. Você percebe a dor. Meu relacionamento tá me doendo. Minha vida financeira tá me doendo. Minha aparência tá me doendo. Mas você não tem ideia do que está acontecendo para te levar até aí. E aí você vivencia o que ele vivenciou, o que eu vivenciei, de ficar rodando, igual piro tonto, buscando formas de fazer mudar e não dá, não muda. Só um adendo aqui, para a galera entender, por que eu defendo o ambiente também, você também defende, né? Boa. Porque, por exemplo, no colégio, você vai lá e, por exemplo, tira uma nota baixa na prova. E aí isso pode se instalar uma... Pode ser traumático, Pode ser traumático, pode se instalar uma crença de incapacidade ali. Dependendo de como as pessoas daquele ambiente lidem com aquilo, pode realmente se tornar uma crença de incapacidade. Ou você vai apresentar um trabalho e as pessoas riem da sua cara. Pode se instalar uma insegurança que você vai ter dificuldade de falar em público na fase adulta. Exatamente. Você vai ficar, sei lá, com medo, vai dar calafrio, vai dar dor de barriga. Sim. E aí você fala, pô, da onde que é isso? Sim. E aí você faz uma investigação, você vê que veio lá da sua infância,
Não em casa, Mas na escola. na escola, Exato. no ambiente. Por exemplo... Isso pode acontecer em vários ambientes, né? E nós estamos o tempo todo ressignificando algumas crenças. Exemplo, se você... Aí usando o exemplo que você trouxe do ambiente. Se você convive com pessoas que bebem de segunda a segunda, álcool, né? Bebem de segunda a segunda, você convive com aquelas pessoas, é uma crença de que aquilo é normal. Se você, de repente, muda por algum motivo e você vai conviver com algumas pessoas que não bebem, você se torna anormal perto daquelas pessoas. Então, ou você se distancia dessas pessoas, ou você vai ser impactado por aquele ambiente que você está convivendo agora. E você vai passar realmente a falar, nossa, gente... Que loucura, eu bebia de segunda a segunda. Isso não é legal, isso não é normal. Como é que eu achava que isso era normal? Você entende? Então, o tempo inteiro, nós estamos criando crenças novas e descartando outras. Só que aí existem as crenças base, né? Que é merecimento, incapacidade, identidade, esforço, escassez e pertencimento. Então, essas bases são as crenças que realmente te limitam ou te fazem voar, dependendo de como elas foram construídas aí na sua cabecinha. Isso que eu ia falar, só para complementar, você falou do poder do ambiente, né? Na fase adulta já, né? Que, tipo, anda com um grupo de rico que você vai ser o próximo rico. Ou anda com um grupo que bebe todo dia que você vai beber todo ser dia. a próxima pessoa que bebe todo dia. Isso por causa da nossa crença de pertencimento, né? Sim. Nós somos seres humanos que sempre queremos pertencer a tribos. Sim. Então, se você anda naquele grupo ali, você inconscientemente quer pertencer àquele grupo, né? Você vai se adequando de pouquinho em pouquinho, não é uma coisa... Quando você vê, você está tendo os mesmos comportamentos da galera ali. Exatamente, exatamente. Acontece muito, de repente, se você vivencia isso na sua vida, você vai ter um despertar agora. Pode despertar. Fica à vontade. E aí, você vai ter o entendimento do seguinte, eu já atendi mulheres nessa situação. O feminino da família, todo feminino, tem uma vida amorosa caótica. Foi traída, foi abandonada. A mãe, a tia, a outra tia, a prima. Todo mundo feminino teve uma vida caótica. Então, ela vai para um relacionamento já moldada a vivenciar isso também. E acaba vivenciando. Não é uma regra, tá, gente? Tudo que nós estamos falando aqui e tudo que nós vamos falar para todo sempre amém não é regra. A mente ela é muito particular. Nós sempre vamos abordar aqui padrões. Mas sempre dentro desses padrões existem as exceções. Então, se não foi você, fica tranquila, respira e não pira, tá tudo bem. Mas normalmente isso acontece muito. E quem vivenciou isso vai se identificar. Quando se trata de mente humana, não existe o certo e o errado, né? Não. É sempre existe percepção. As pessoas são diferentes, né? Exato, então... exato. E a gente vai fazer o máximo para sempre estar despertando aqui o maior número de pessoas. Mas algumas não vão ter vivenciado aquelas experiências. Então, calma, uma hora a gente toca na sua experiência. Se não pegou em você, fica tranquilo, fica em paz. Fica em paz. Como é possível criar a nossa realidade a partir do poder da mente? Então, Acho que a gente respondeu essa, não? Mas eu vou ser um pouco mais objetiva em relação a um ponto aqui que eu não falei. A nossa realidade, ela acontece através das nossas ações, tá? Se você age de acordo com saúde, você vai ter saúde. Se você age de acordo com uma má saúde, você vai ter má saúde. Se você age de acordo com riqueza, você vai ter riqueza. E presta atenção, mulherada. Vocês parem. Não vem com essa de eu ajo como rica. Entra dinheiro, eu tô gastando. Riquíssima, compro tudo, tenho tudo. Para, porque aí você tá sempre entrando na escassez, tá? Eu conheço a mente de vocês. Então, quando você age em direção você tem ações de enriquecimento, de prosperidade financeira, em algum momento isso vai acontecer, tá? Então, o que acontece? A nossa vida aqui no plano físico, ela é manifestada a partir das ações. Não adianta você pensar em ter um filho, você precisa agir para ter um filho. E essas causas precisam ser coerentes. Não adianta você querer ter um filho e comer hambúrguer achando que você vai engravidar comendo hambúrguer e, de repente, você vai se tornar mãe porque você comeu hambúrguer.
É incoerente. Eu tô sendo esdrúxula, gente, para vocês entenderem que para todo resultado existe uma causa. Então, se você quer ser mãe, você precisa agir com coerência para aquele resultado acontecer. Se você quer um corpo XYZ, você precisa agir com coerência para aquele resultado acontecer. Tem uma pessoa que quer emagrecer, sei lá, 5 quilos. Ela precisa desempenhar uma coisa, uma determinada dieta e um tipo de intensidade de exercício físico. Uma pessoa quer eliminar 20 quilos, uma pessoa quer se tornar definida no corpinho, né? Ficar toda definida. Tem pessoas que querem ir para fisiculturista. Para todo resultado, existe um tipo de ações para ser desempenhada para aquele resultado. Então, pronto. Entendeu que para todo resultado precisa de ação. Essa ação vem de decisões. Eu como o quê? Eu como hambúrguer ou como legume? Eu ajo como aqui com meu filho? Eu berro ou eu sento para conversar? Eu ajo como agora com meu marido? Eu choto ele ou eu chamo ele para tomar um vinhozinho? Eu ajo como agora comigo? Eu me abandono ou eu vou me cuidar? Eu ajo como agora com meu dinheiro? Eu gasto tudo na Shopee ou eu poupo esse dinheiro? Ou eu invisto em algum conhecimento? Você entende? Então, toda tomada de decisão, antes de uma ação, tem uma tomada de decisão. Essa tomada de decisão vem das crenças. Então, se você não mexe na base, na nascente da cachoeira, toda a cascata vai continuar da mesma forma. E a hora que você assiste a cascata, você olha e fala assim, poxa, gente, essa cascata tá fraquinha. Tem que ir lá na nascente. Tem que mexer na nascente. Então, a mente, ela constrói a nossa realidade, porque ela é a base de tudo que vai desenrolar depois. Mas o que realmente manifesta são as ações. Para deixar isso muito claro, para não ficar fantasioso. Porque é importante trazer essa clareza. A mente... Para. Não levanta da cadeira e vai agir não para tu ver. Pra gente embalar aqui o nosso podcast de hoje... Já? Que a gente já... Pra gente não passar do tempo. Como que... Vocês estão gostando? Comenta aqui embaixo pra gente saber se vocês estão gostando. Dê sugestões, dê o like, compartilha. Solta o dedinho aí. Isso. Bota digital no seu celular, por favor. Como é que as pessoas podem aprender a dominar a própria mente e usar esse poder que elas têm, que elas não sabem? Se tornar nosso time PS. Isso não tem outra opção, gente, juro. Não é querendo vender o nosso peixe, não. Mas o que é o IPS? É o nosso programa onde eu te ensino a dominar tudo sobre a sua vida, a ter todas as respostas, que é a fase do autoconhecimento. Eita atrás de eita, as maravilhosas do nosso time, né, as insuportáveis, as grandes dominadoras da mente, elas falam, eita atrás de eita, meu Deus, eu entendi, que loucura. É esse primeiro sentimento que vocês têm quando entram no IPS, é o autoconhecimento. E aí depois vocês começam a pegar esse conhecimento robusto que vocês têm sobre a história de vocês e vocês começam a lapidar. Isso serve, isso não serve, isso serve, isso não serve. E ali dentro a gente trabalha técnicas, a gente trabalha toda forma de reestruturar a sua mentalidade. E é único. Porque lá dentro eu trabalho tanto a nível consciente quanto a nível inconsciente. E esse é o pulo do gato. Então, se você quer realmente se tornar uma grande dominadora da mente, se você quer fazer parte do nosso time IPS, se tornar uma mulher insuportavelmente maravilhosa, evoluída, gostosa, gatosa, linda e cheirosa, você precisa fazer parte do IPS, que se chama Inteligência para o Sucesso. Você vai aprender a desenvolver uma habilidade de ter uma inteligência para o sucesso. E para tudo na sua vida, a partir desse entendimento, você vai sempre captar o sucesso, se direcionar para o sucesso. Leva um tempinho, mas se você entrar, meu amor, com sangue nos olhos, eu te garanto que a sua vida já vai ser muito diferente em poucos meses. Eu tenho aluna, nós temos alunas que em 2 meses tiveram resultados assim que muitas, tá? Não foram uma nem 2, não. Muitas. Mas isso depende de cada uma fazer sua parte isso também, que eu tô falando. Né? Vem com sangue nos olhos. Não vem de preguicinha, botar não. em prática o que a gente ensina ali, né? Eu não falo para meninas. Eu falo para mulheres. Então, se você é uma mulher que quer tomar esse poder para você, quer aprender que negócio é esse, quer aprender a construir a sua vida,
você vem pro nosso time. Se não, calma, fica aí mais um pouquinho, entendeu? Espera mais um pouquinho. Ah, Julie, como eu entro, né? O nosso IPS, ele não fica aberto ad eterno. Nós temos turmas pontuais para abrir. Eu não sei quando que vai ao ar esse episódio, de repente a gente vai estar com o IPS aberto. Fica de Instagram, olho. no YouTube, no TikTok, que a gente vai avisar lá. Isso. E se você foi programado até hoje para ter uma inteligência de escassez, uma inteligência de fracasso, venha para o IPS que a gente vai pegar na sua mão e vai te conduzir para uma inteligência de sucesso. Não é isso? Isso aí! E com isso a gente embala mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso. Curta, compartilha, Isso. manda no grupo de família. Comenta. E traz ideias pra gente pontuar aí o que vocês querem. Muito obrigada, maravilhosas. Espero que tenha valido a pena estar aqui. É isso. Obrigada, amor. Um beijo. Um beijo, galera. Até o próximo.